3, 2, 1, 0. Dá like! Eu quero ler um trecho da Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vou repetir o texto. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A primeira colocação que a gente faz, ninguém é obrigado a entender definições teológicas. O que é o pecado? Errar o alvo, transgredir a lei de Deus, desobedecer a Deus. Uma definição simples que todo mundo pode entender sobre o que é o pecado. Será que todo homem é pecador, pastor? Como é que o senhor pode provar que todo homem é pecador? Eu vou provar pela Bíblia, com a evidência na sua vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 5,12, ele diz que como por um homem entrou a morte no mundo, e assim, pela morte, o pecado, ela passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A prova que todo homem é pecador é porque todo homem sofre, sente dor e morre. Se você não sofresse, não sentisse dor e não tivesse a possibilidade de morrer, era uma prova insofismável, irrefutável de que você não é pecador. Como todo homem sofre, sente dor e morre, é a prova do pecado. Mas há uma pergunta muito interessante: quando é que eu peco? Pastor, eu gosto de tudo muito bem explicadinho, eu gosto de entender esse negócio todo. Então você vai entender aqui. Quando é que eu peco? Primeiro, antes do ato concreto do pecado, o pecado nasce aqui. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 diz que cada um é tentado quando atraído, envolvido pela sua própria cobiça, havendo a cobiça concebido, aqui na mente que se concebe, dá luz ao pecado, ele nasce, e o pecado sendo consumado, gera morte. Antes do pecado ser um ato concreto e real, ele é abstrato na minha mente. Ele aqui começa, ó, é na minha mente. Tentação não é pecado. Você ser tentado não é pecado. O pecado é você alimentar isso que você está sendo tentado e conceber na sua mente, nasce o pecado. Quando é que eu peco, pastor? Quando eu transgrido uma lei, uma regra de Deus em relação a Ele mesmo e a seu reino. Exemplo, João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Isso aqui é uma regra, é uma lei. Quem crê em Jesus tem salvação, quem não crê em Jesus tem condenação. Quando você transgride uma regra em relação a Deus e ao seu reino, você peca. Quando é que eu peco? Quando eu transgrido uma regra e uma lei de Deus em relação a mim mesmo. Exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que o meu corpo, o teu corpo, é o templo do Espírito Santo. Aquele que destruiu o corpo,
Deus o destruirá. Uma regra de Deus em relação a mim mesmo. Quando você destrói o teu corpo com cigarro, com bebida, com cocaína, com crack, com maconha, com devassidão, Deus está dizendo que vai também te destruir. Quando é que eu peco? Quando eu transgrido uma regra, uma lei de Deus em relação aos meus semelhantes. Os dois maiores mandamentos que estão em Mateus 22, 39. O segundo, semelhante ao primeiro, é amar o próximo como a ti mesmo. Se eu odeio o meu próximo, eu transgrido uma lei em relação a ele, eu peco. Tiago 4,17 diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você pode ajudar alguém, se você pode estender a mão para uma pessoa e você não quer fazer isso, porque vai lá que você não vai com a cara dele, não gosta do jeito dele, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando é que eu peco? Quando eu transgrido uma regra em relação de Deus, em relação a meus irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 15 diz: todo aquele que aborrece a seu irmão é louco, é abominável, e não vai ter a vida eterna. E no capítulo 4, versículo 15 diz que dele temos esse mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu dei um irmão teu, você está na mesma igreja, não fala com ele, não gosta dele, não gosta dela, e não quer conversa, e odeia, quer que ele se dê mal, você está transgredindo uma lei em relação a seu irmão, estabelecido por Deus, e é pecado. Quando é que eu peco? De maneira geral, quando eu transgrido uma regra que está na palavra de Deus, eu peco. Agora escute o que eu vou te falar. 3 observações que eu verifico do ser humano em relação ao pecado. Isso aqui é interessantíssimo. A primeira: pecados não confessados. Tem 2 motivos: ou por ignorância, e Atos 17:30 diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ou porque o camarada quer encobrir, como Caim, quando matou a seu irmão. Observo também uma outra coisa: pecados confessados, mas não deixados. Confessa por medo, confessa por culpa, confessa por remorso, confessa porque não está se sentindo bem, mas não tem arrependimento. Até confessa, mas não deixa. E o terceiro: pecado confessado e deixado, igual de Zaqueu em Lucas 19. Senhor, se eu tenho fraudado alguém, ele estava confessando que tinha fraudado, eu vou restituir 4 vezes mais, e vou dar metade da minha riqueza. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Qual é o resultado para quem vive no pecado? É resultado, meu filho, é lei da causa e do efeito. Vale no mundo físico, vale em várias áreas do mundo social e vale no mundo espiritual. Qual é o resultado para quem peca? Primeiro, Romanos 1:28 diz que como os homens não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. O homem fica insensível, sem afeto natural. 2, resultado do pecado que está no texto que eu li: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Vida travada. Aí vem você me dizer: pastor, você não leva a mão? Não, eu discordo. Há controvérsias. Eu conheço gente vivendo muito bem, prosperamente, é o maior pecador, cachorrão safado. É que você está confundindo riqueza com prosperidade. A Bíblia diz que as riquezas de um homem não consistem no bem que ele possui. A vida dele está travada em alguma área. Pode ter grana pra caramba, mas não tem paz no coração,
não tem alegria de viver, vive perturbado, vive ansioso, vive com medo. Resultado do pecado, vida travada. 3, o Salmo 32, versículo 10 diz que o ímpio tem muitas dores, vive bebendo, da número 1 a 51, cirrose hepática, ok? Fuma igual um doido parecendo chaminé, morre de ataque cardíaco ou câncer, vive uma vida de promiscuidade sexual, morre de AIDS ou doenças venéreas, tem sofrimento, resultado do pecado. Meu amigo, 50% dos acidentes no Brasil de automóvel é bebida. Coma alcoólica, ninguém fala. Olha o que o crack está fazendo com a juventude brasileira. As autoridades estão alarmadas e não sabem o que vão fazer. Em 3 anos mata o cara. Sabe o que significa também? Resultado do pecado? Morte prematura. Resultado do pecado? Separação de Deus. Isaías 59 diz: olha, a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você quer viver no pecado? Deus está fora da tua vida. E qual é o resultado para o pecado? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a? O salário do pecado é a? E não está falando de morte física, está falando de morte espiritual, distância definitiva eternamente de Deus. Aí você tem uma outra pergunta: Deus utiliza quais os meios para mostrar ao homem o seu pecado? Deus faz isso, pastor? Faz. Do primeiro, o que eu estou utilizando agora, a sua palavra. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra desnuda o ser humano, confronta. Qual é a maneira que Deus tem, que Ele utiliza para mostrar o seu pecado? Essa aqui é a mais usual. O Espírito de Deus fala ao espírito do homem. O espírito do homem é a natureza suprema do homem, regendo a qualidade da alma. O espírito do homem tem 2 faculdades: a fé e a consciência. A consciência é a lei moral e espiritual que aprova e reprova a nossa conduta. O Espírito Santo fala ao coração do homem: não faz isso, está errado, você vai se dar mal, você vai quebrar a cara, você vai destruir tua vida, você vai destruir tua família. E por que o homem não para? Porque ele está dominado pelo pecado. E a Bíblia diz que a natureza humana é fraca. E sabe por que a natureza humana é fraca? Porque ela não está sujeita à lei de Deus. Então, mesmo o camarada sabendo o que é pecado, ele peca, porque a vontade dele está dominada. E 2 Pedro 2,19 diz: de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Se você for vencido pela pornografia, você vai servir a pornografia. Pelo álcool vai servir ao álcool, pelo cigarro vai servir ao cigarro, pela cocaína vai servir a cocaína, pela maconha a maconha, a devassidão a devassidão. E ele não consegue. Deus tem meios de mostrar ao homem o seu pecado? Sim. De que maneira? Usando os seus servos. E está me usando aqui essa noite para te confrontar, porque Deus quer mudar a tua vida, a tua história. Deus tem meios, pastor? Deus tem meios, pastor? Claro que tem. Sabe qual é que ele usa? Eu não quero que use isso aí não, mas ele usa lutas e adversidades. O cara tá lá, que esse negócio de Deus, isso é um bando de otário, mané, vai dar dinheiro pro pastor, raça de bobo. Você já ouviu isso, né? Está por aí.
É que nada, meu irmão. Aqui, ó, o meu Deus aqui, ó. Tá a grana que tá aqui. Isso aqui é que é meu Deus. Pá, e tal. Aí, meu irmão, um dia, você olha pro cara, ele tá meio amarelo, lábio meio roxo. Você diz, rapaz, tu tá meio amarelo hoje. Cara fortão, bonitão. Rapaz, teu lábio tá meio roxo. Ele falou, eu tô sentindo assim. Bum! Vai pro CTI, um infarto. Aí lá no CTI, depois que tiram ele de coma, quase morto, aí ele, ai meu Deus, deixa eu morrer não. E tem uns que nem falam, é por sinal. Se você está me ouvindo e você quer voltar para Jesus, mexa com o dedinho. A gente tá rindo, né? Camarada tá numa hora roxa e lembra de Deus. Até ateu dá graças a Deus. Até ateu. O cara volta correndo, meu irmão. Senhor, não, tem misericórdia, meu Deus, eu te amo, hein? Eu te amo, papai, eu te amo. Ai, que lindo. Quais os meios que Deus utiliza para mostrar o pecado do homem? Seus atos soberanos. Isaías viu a glória de Deus. Foi confrontado. Ele viu os serafins que voavam e diziam, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Ele diz, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Um ato soberano de Deus confrontando um homem. Lembra de Paulo, a caminho de Damasco? Paulo, o poliglota. Vou perseguir essa cambada de cristão, vou acabar com essa raça. No meio do caminho uma luz, joga ele no chão. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A pergunta que eu faço a você que está aqui, que está me assistindo por esse programa: você quer ter perdão de pecados? Quem aqui quer ter perdão de pecados? Deixa eu ver quem aqui quer. Eu só não levanto as duas porque eu estou com uma segurando o microfone. Meu irmão, eu não vim pregar nada sofisticado. Eu quero falar uma coisa prática para a sua vida. Olha o que diz o texto que eu li. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João capítulo 1, a partir do versículo 7 diz, se estivermos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui está a tríade, meu amigo: confissão, arrependimento, que é abandonar o pecado, e conversão, que é a entrega da sua vida a Deus para obedecê-lo. Se houver confissão, se houver arrependimento, eu abandono, e se eu me converto e entrego a minha vida a Deus, você está livre do poder do pecado. Sabe qual vai ser o resultado? Para aquele que quer deixar a vida de pecado, de erro, de desobediência a Deus. Olha o que está escrito em Hebreus 10:17: dos teus pecados não me lembrarei mais. O que você tem que entender que Deus está dizendo aí?
Se Deus não se lembra mais dos teus pecados, Ele não manifesta a ira. Se Deus não lembra mais do teu pecado, o atributo da justiça não entra em ação para te julgar. E se Ele não lembra mais dos teus pecados, não vai ter juízo sobre você. Porque agora o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Dois, olha que coisa interessante. Resultado: se você quer ficar purificado do pecado, se você não quer que o pecado te domine, se você quer ficar livre dele, vencê-lo, dois, é restaurada a sua aliança com Deus. É restaurada. Romanos 3, 23 e 24 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas foram reconstituídos pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Você vai voltar a ter acesso direto e pleno e comunhão total com Deus. Sabe qual é o resultado? Se você tiver perdão de pecados e vencer o pecado, Romanos 1,8 diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Você está livre. Você é verdadeiramente livre. Você sabe qual é o resultado? Se você vencer o pecado, se você for perdoado dos seus pecados, vou voltar a Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agora vou fazer 3 observações sobre o pecado e encerro a mensagem. Não é por muito eu pregar. Quem te falou que eu tenho que pregar 1 hora, 1h30 para poder convencer ou para que a palavra possa fluir? A palavra não depende de mim, ela tem poder próprio. Três observações importantíssimas sobre o pecado. A primeira: pastor, o senhor não leva a mal? Eu conheço muita gente que vive no pecado e vive numa boa. É, eu também. Pensa que é só você? Pergunta para quem está do seu lado: você conhece alguém que vive no pecado e vive numa boa? Pergunta aí que ele vai dizer que sim. Pode perguntar. Pergunta para quem está do seu lado. É verdade, eu também. Só tem 2 coisinhas que eu queria dizer. Salmo 1, versículo 6. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Dá para fazer um rosário de gente que vivia numa boa, por cima. E cadê ele? Onde é que está? Já era. Já era. 2, essa aqui então, essa aqui é para o povo de Deus, viu? Os amigos aqui, essa aqui é para o meu povo. Pastor, você não leva mal? Tem tanta gente vivendo na maior safadeza e pecado dentro da igreja e ninguém sabe. Vive lá numa boa, espiritual. Fala língua estranha, dá glória a Deus.
Até está em departamentos da igreja, ninguém sabe. O cara na maior safadeza, vivendo a maior iniquidade, ninguém, anos e anos, e ninguém sabe. E até pastor. Eu não vim aqui acusar ovelhas, até pastor. Ninguém sabe. Então escute e aguce seu ouvido. Não importa como praticado e o tempo que vai levar, será exposto. Olha, pode ser que o cara cometa pecado igual a Caim, bem secreto, exposto. Pode ser que seja igual a Acã, bem escondido para ninguém ver, exposto. Pode pecar sobre efeito do álcool, como Beltesazar, exposto, aparece as mãos na parede, pesado foste na balança e achado em falta. Pode ser igual a Davi, que quase ninguém percebeu, exposto. Pode ser feito sobre influência dos outros, igual a Acabe, exposto. Pode ser feito com relutância, igual a Sansão, exposto. Pode ser feito com apoio das autoridades, igual a Judas, exposto. Pode ser feito por ignorância, igual os judeus, exposto. Hebreus 4,13 diz que não há nada encoberto diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Lucas 12:2 diz: não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, e não há nada oculto que não venha a ser sabido. Vai ser exposto. Gálatas 6:7 diz: tudo que o homem plantar, ele vai colher. O que planta na carne vai colher corrupção. Não tem jeito, meu irmão, vai colher. Um pastor amigo meu estava conversando comigo: rapaz, na minha igreja afiliada, um pastor meu, escute isso que eu vou te falar, meu irmão. Casado, com família, ele começou a ter relações com uma garota de 12 anos. Até os 19 anos, dirigindo a igreja, casado, e ninguém sabia. 7 anos, quando a garota fez 19 anos, meu irmão, Deus é Deus. Você pode esconder por muito tempo, mas não vai esconder todo o tempo. Aí a garota não aguentou mais, abriu a boca. Já sabe o que aconteceu com ele: desgraça ministerial, perdeu igreja, perdeu família, escândalo. Vai ser exposto. O nosso Deus é o Deus da luz. Daniel 2:22 diz assim: Ele conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Eu sou profeta de Deus aqui essa noite. Eu sou profeta de Deus para você que está assistindo esse programa. Eu não vim aqui apontar um dedo como um cara que nunca erra, que nunca falha. Eu não vim dar uma aqui de supremacia. Eu não vim dar uma daqui que eu sou o cara perfeito. Eu não vim aqui dizer isso. Eu vim como profeta de Deus alertar você. Se você continuar nessa vida de pecado, nessa máscara dentro da igreja, enganando todo mundo, Deus está olhando você. E vai chegar a hora que a máscara vai cair, e pode ser a tua desgraça. Terceiro, eu encerro. Quer vencer o pecado? Quem aqui quer vencer o pecado? Vocês querem vencer mesmo? Vou pregar tudo de novo.
Não funcionou. Quem aqui quer vencer o pecado? Muito pouco. Tem gente que não quer vencer não. Então é porque Deus te trouxe aqui, porque hoje você vai sair daqui vitorioso. Quem aqui quer vencer o pecado? Pastores que estão aqui e que estão me assistindo pela TV, povo de Deus que está aqui, escute e escute muito bem. Só existe uma coisa que nos faz evitar o pecado e vencer o pecado. O resto é confete. O resto é cortina de fumaça. Senhores pastores e povo de Deus, eu vou dizer o que não faz ninguém vencer o pecado. Não adianta esse legalismo barato, dizendo que não pode isso, não pode aquilo, que não pode isso, que não pode aquilo. Um bando de norma legalista que não faz o povo parar de pecar. Estamos enganados, meu irmão. Estamos enganados. Aí, eu vou proteger meu povo. Irmã, não usa a tinta do capeta no teu lábio, porque a tinta do capeta pode levar você ao pecado. Irmã, não bote um penduricalho na orelha. Esse penduricalho pode ser uma corrente de Satanás. Irmã, não use aqui um colar, porque isto pode ser uma corrente maior ainda do maligno. Irmã, esta maquiagem, isso é máscara de Satanás. Bem, minha irmã, se você não quer usar batom, se você não quer usar maquiagem, eu te respeito. É um direito seu. Você é livre para isso. E você não pode ser criticada por isso. Eu não gosto de colar, eu não gosto de brinco, eu não gosto de batom, eu não gosto de nada, eu te respeito. Agora, por favor, cala essa tua boca e não fica aí dando uma de espiritual porque vê uma irmã que está de batom, ou de brinco, ou de colar, que você não tem autoridade para isso. Tem gente que está pensando que se botar um monte de regra na igreja, os fariseus inventaram mais de 600 regras fora a lei. Pensa que pode ajudar Deus a santificar o povo. Eu vou te dizer a única coisa que faz evitar o pecado. Você pode estar, escute-me, eu estou falando em tese para você entender. Você pode estar a 10.000 quilômetros de distância da pessoa mais conhecida do teu relacionamento. Você pode estar a 10.000 quilômetros de distância, é a igreja mais perto. Você pode estar a 10.000 quilômetros de distância num ambiente hostil, de pecado, de depravação, de toda miséria. Só tem uma coisa que te protege contra o pecado. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Pastores, preguem a palavra. Pregue a palavra. Ouça a palavra, meu irmão. É o único antídoto contra o pecado. O resto é confete. O resto é cortina de fumaça. O resto é besterol teológico. A palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Salmos 119, versículo 116. Vivifica-me segundo a tua palavra, para que viva e não me arrependa. Vivifica-me e serei salvo. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Ame a palavra.
Prega a palavra, colega. 1h30 de louvor. O povo em pé já não aguenta mais. E agora, meus irmãos, povo de Deus, a coisa mais importante, hipócrita, fariseu, se fosse mais importante, a palavra tinha primazia. Você viu quantos cantores, gente comprometida com Deus, que passaram aqui nesse evento? 9. Cada um cantou um hino, porque eu tenho 1 hora para começar a falar, e se estender eu corto quem tiver que cortar e entro para pregar. Se a programação atrasar, como já aconteceu em vários lugares, eu aviso, até aquele ali canta, depois vai cantar depois que eu pregar. Para. E outra, eu não trago aqui gente que é cantor, eu trago aqui gente que é membro de igreja, que tem família, comprometido com Deus e que ama a palavra. Cantor tá cheio por aí, tá cheio de presepeiro por aí, em nome de Deus, que não quer nada, não tem compromisso com Deus, com a palavra, coisa nenhuma. Essa gente eu quero distância. Vem aqui, canta um hino e dá glória a Jesus. Você está aqui para servir a Deus? Todo mundo aqui contente, ninguém me impõe nada, cada um hino. O culto começou 7h15, 8h30 eu estava falando, e vocês estão aqui. Agora, se eu boto aqui gente para cantar, e canta, e dá 8, e canta, e dá 8h30, e canta, e dá 9, e canta, e dá 9, agora a palavra, a metade de vocês já estava em casa. E eu tenho aprendido isso, e dou graças a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui ouvindo a palavra, você está sendo renovado, você está sendo fortalecido, você está tendo poder para vencer o pecado. Ame a palavra, leia a palavra. Tem tanta gente querendo fórmula de prosperidade, e eu termino aqui. Salmo 1, os 3 primeiros versículos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Diga para 2 ou 3 que está perto de você: você quer vencer o pecado? Quer evitar o pecado? Ame a palavra. Diga para quem está em casa, diga para quem está aqui.